Olá Paula, aqui é o Thiago Locatelli. Vou fazer a correção do seu E3. Aqui a gente abre no passo 5. Já sei que teve aquele probleminha para criar o template. Mas no primeiro passo do E3, que é o passo 4, é a P atividades, para corrigir aqui o modo composto. Modo composto criado. Passo 4 é a P atividades asterisco na parte superior e o task nameform embaixo. Eu vou tirar aqui o task nameform só para ganhar espaço aqui na tela, tá? Vou marcar esse quadrado aqui, ó, em cima do campo ID, só para ver se todas as suas atividades estão como auto-schedule. Repare que quando eu cliquei aqui, eu selecionei todo o projeto e eu vejo que está aqui auto-schedule marcado, tá? A partir do E4, a gente vai começar a colocar estimativa de duração nas atividades, é importante que esteja com essa opção marcada. Beleza. Então, aqui a gente coloca as atividades, né? Início do projeto não tem sucessora, desculpa, predecessora, só tem sucessora, tá? Vamos ter que ver qual é essa sucessora aqui no próximo passo. Vamos lá, assinar o contrato, realizar. Aqui supervisão, Fixed Unit, controle Fixed Unit, beleza. Encerramento, faltou algumas atividades aqui para encerramento, como encerrar contratos, por exemplo. Coletar dados, tal, realizar, beleza. Não vou verificar a veracidade, só vou verificar se está como atividade no verbo, com o verbo no modo infinitivo, ou seja, determinando uma ação a ser realizada. Beleza, tudo dentro dos seus pacotes de trabalho, produto, ok. Olha, supervisão está ok, controle está ok, encerramento só faltou aqui algumas atividades, tá? Pode ser encerrar contrato, por exemplo. Tudo dentro do título, beleza. Para eu expandir tudo, ao invés de expandir um por um, posso vir aqui em View, Outline, marcar a última opção, tá? Que eu expando todas essas indentações realizadas. A tabela, vamos lá. Tables, More Tables, passo 4 é a atividade, beleza. ID Indicators WBS, predecessora, name sucessora, ok. Tipo flag, que é o pacote de trabalho, é um campo manual, a gente tem que colocar manualmente aqui quem é pacote de trabalho. Summary é um campo automático, assim que você identa uma atividade em alguma linha, ele já torna automaticamente positivo o campo Summary. Milestone, que são os marcos, e contato, ok. Fechar. Aqui, WBS, ok. Outro ID. Não tinha nem reparado isso aqui na tabela, vamos ver aqui. The Indicators da BSD. A gente tem duas maneiras de tirar esse D daqui, tá? Uma é clicar Delete aqui, ou por aqui mesmo, marcar e dar um Delete. A gente não deleta a coluna, a gente quando dá um Delete a gente só oculta. A mesma coisa que a gente clicasse com o botão direito e clicasse aqui em Esconder coluna, tá bom? Beleza, deixa eu ver aqui. Aqui é um pacote de trabalho, vamos ver se ele foi marcado como pacote de trabalho. Perfeito. E produto entrega, ele já é automaticamente marcado como sim, porque a gente, quando identa uma linha em cima dentro da outra, ele já considera como summary. Tem até meu nome aqui como responsável, né? Sou eu. Vou partir do princípio que Thiago L sou eu. Estudos preliminares, beleza. Próximo passo, passo 4 é a atividade DR. Nota a favor número 85. Fim do projeto tem que ter uma predecessora, só não pode ter sucessora, tá? Vamos ver aqui, início do projeto. Assinar contrato. Bom, a gente subentende que assinar contrato já está dentro do início do projeto, tá? Se você quer colocar um marco para iniciar o projeto assim que o contrato for assinado, a gente pode colocar um marco de início aqui em planejamento, tá? Ou seja, assinou o contrato e a gente tem aqui autorização para iniciar planejamento, por exemplo, tá? Mas essa primeira linha aqui de início do projeto não pode ter predecessora, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar essa predecessora, apaguei com delete. Aqui em assinar contrato, eu vou colocar ela como sucessora, então eu vou ligar essa com essa aqui, tá? Início do projeto, que é o marco, com assinar contrato. Diversas maneiras para fazer isso. Uma delas é, clica primeiro na predecessora, tecla Ctrl, clica na sucessora para marcar as duas, vem aqui em File, em Task, e marca aqui a opção para a gente fazer o link entre as duas atividades. Outra opção é clicar Ctrl F2 depois que selecionar as duas também, tá bom? Vou apertar por aqui, repare que já apareceu aqui a sucessora, já apareceu aqui a predecessora, tá? Como eu disse, se você quiser criar um outro marco aqui após a assinatura do contrato,
fica à vontade. Mas essa primeira início de projeto aqui é como se fosse o start de todo o processo, até mesmo antes de assinar o contrato. Porque a partir do momento que a gente montou um cronograma para assinatura do contrato, o projeto já foi iniciado, tá? Se o contrato não for assinado, o projeto é cancelado. Beleza? Vamos lá. Coletar dados. Eu gosto de olhar o sequenciamento das atividades pelo próximo passo, o passo 5. Por quê? Eu consigo enxergar melhor a rede de atividades. Ou seja, eu consigo enxergar toda a rede. Opa, beleza, travou. Travou, legal. Vou parar a gravação. Quando voltar o project, eu volto a gravar. Beleza, Paula, voltei aqui. Abri o projeto de novo. Vou só apagar aquela coluna ID que eu tinha feito e apagar aqui esse sequenciamento com o início do projeto tendo uma predecessora. Só isso que eu fiz de alteração. Vamos lá, passo 5, rede de atividade. Aqui eu gosto de ver, deixa eu ver aqui o que está. Supervisão ok, não tem predecessora nem sucessora. Controle ok. Encerramento seria um pacote de trabalho, tem que ter alguma atividade dentro dele. E fim do projeto. Vamos colocar alguma coisa para antes de fim do projeto. Vamos ver aqui qual é a sua última atividade. Vamos supor que seja desenvolver... Aqui, ó, tem 2 atividades sem sucessora. Todas têm que ter predecessora e sucessora. Então vamos colocar... Vamos ver aqui essa aqui, desenvolver projeto. Foi colocado aqui as notas perfeitamente. Então eu vou colocar aqui, Paulo, as 2 para o fim do projeto, tá? Pronto. Assim nenhuma atividade fica sem sucessora. Vamos lá, passo 5, rede de atividades. Deixa eu fechar aqui. Bom, só tem aquelas 3 atividades, que é a supervisão, controle e encerramento. O que eu vou fazer aqui? Além de verificar caminho crítico, que a gente consegue ver aqui, ó, que são essas daqui que estão em vermelho, eu vou verificar se existe leapfrog. O que é leapfrog? Ligação desnecessária. O que é isso? Deixa eu explicar para você o que significa um leapfrog através de um exemplo que eu vou dar aqui, depois eu vejo se no seu projeto tem algum leapfrog. Bom, a atividade 13 depende da atividade 7, que depende da atividade 5, certo? Beleza. Vamos supor que eu faça uma ligação assim, ó. 5 para 13. Bom, repare que essa ligação da 5 para 13 é desnecessária. Por quê? A 13 depende da 7, que depende da 5. Automaticamente, a 13 depende da 5. Concorda? Então, a 13 não vai começar enquanto a 7 não acabar. E a 7 não vai começar enquanto a 5 não acabar. Então, essa ligação aqui é totalmente necessária. Tá? Por mais que a 5 acabe, a 13 não vai começar. Eu vou dar 2 cliques aqui na ligação, vou clicar em Delete. Beleza, agora sim eu vou verificar no seu projeto se existe alguma ligação desnecessária. Ó, aqui a gente tem 2 segmentos de atividade que depende da coleta de dados. Beleza. E aí, a partir da coleta de dados, eu tenho atividades em comum com a última atividade de cada segmento. Vamos ver se existe algum leapfrog aqui. Ok. Tem predecessora aqui 17 e a predecessora 21. Aqui não é um leapfrog, tá? Porque são atividades totalmente independentes. Se essa aqui acabar, essa aqui não vai poder começar por causa dessa, mas elas não têm ligação nenhuma. Ok. Aqui, ok. Ok. Nenhum leapfrog. Perfeito. Essa aqui depende de 2 atividades que não tem ligação entre elas. Essa aqui depende mais... Essa atividade tem 2 sucessoras. Ok. Ó, se essa aqui dependesse dessa, essa ligação seria desnecessária, mas não é. Bom, você teve problema com Box Styles, com a configuração para criação do template. Vou mostrar aqui para você. Isso é um erro do project que acontece em alguns computadores, tá? Não com todos os computadores. Eu não tenho agora os campos, mas eu acredito que seja um WBS, name, acho que era type, contact, né? Aí tinha o nível organizacional e tinha duração. Se eu não me engano era isso aqui, tá? Aí a gente tem algumas configurações de linha, por exemplo, name ganha 2 linhas,
Contato a gente coloca aqui responsável, etc. Ok. Tá vendo? Não tive nenhum problema. Não coloquei o nome, vou colocar aqui. Atividade passo 5. Ok. Se você fez dessa maneira que eu fiz aqui, colocando alterando aqui o layout da célula para 4x4, matriz 4x4, marcando a opção para centralizar, juntar as células que estão em branco e colocou os campos da maneira correta. Se deu errado é porque teve um problema de algum conflito aí com o seu computador, tá? Isso está acontecendo com alguns computadores de alguns alunos, tá bom? Mesma coisa para o Marcos, passo 5, é 3x3, a gente tem WBS, name e finish. A gente marca aqui todos, centralizado, ok. Tá vendo? Não tive nenhum problema. Aí a gente clica em close e a gente aplica isso para as atividades críticas e não críticas, atividades, e para os marcos críticos e não críticos a gente aplica marcos. Ok. Bom, assim a gente não consegue ver nada, mas se a gente expandir as caixas a gente consegue ver que a gente fez alterações. Tá vendo aqui? WBS, name, type, contact. Olha só, realizar reunião kickoff está como fixed units, cuidado, tá? Deixa sempre como fixed duration. A gente tem o nível organizacional e a gente tem a duração. E no marco, olha só, WBS, name e finish. Ok? Isso é interessante, Paulo, caso a gente queira imprimir, tá? A gente imprime uma folha grande, uma folha 0, por exemplo, e deixa lá para todo mundo enxergar as fases do projeto. Cola numa parede da empresa e deixa para enxergar as fases do projeto. Tá bom? Layout, ok. Straight. Beleza. Vamos fechar as caixinhas. Como você vai ser a controladora do projeto, você acaba decorando o ID de cada de cada atividade, tá? Beleza, Paulo, anota o número, por favor, 74 e o número 96. Atividade completa mais uma vez, parabéns. O E3 está concluído. Para o E4, só faz a alteração que eu te mostrei aqui da predecessora, do início do projeto, tá? E algumas outras aí que eu tenha falado no decorrer do projeto. Qualquer dúvida, Paulo, por favor, coloca lá na sala de aula da unidade. E nessa próxima semana, eu espero o seu E4 e o seu E5, tá? São duas atividades bem extensas, então cuidado para não deixar para a última hora, para não perder o prazo, tá bom? Até a próxima.